Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do CEPET. Hoje com a doutora Carol. Carol é meu orgulho, porque ela nasceu aqui, com vocês aqui, né? E tem feito uma carreira muito grande, muito boa. Ela, desde o começo, ela me disse que primeiro ela queria ser coordenadora da unidade de terapia intensiva. Acho que isso devia estar ainda no R1 ainda. No primeiro dia, foi no primeiro dia aqui, ó. Foi na entrevista. Foi na entrevista, isso mesmo, né? O que você quer ser? Eu quero ser coordenadora da unidade de terapia intensiva. E hoje é coordenadora de uma das nossas unidades de terapia intensiva e fazer uma carreira dela com neurointensivismo. Ela tem uma especialização, né, no CIRO de medicina intensiva e neurológica, e foi a minha primeira mestrando. Então, eu também tenho essa lembrançazinha massa. Obrigado pela reunião hoje, pela apresentação. Ela vai falar sobre uma jornada aí de hemorragia subaracnoideia neurismática. Carol. Isso. Bom, então vamos lá. Eu escolhi esse tema, embora vocês tenham discutido isso recentemente numa aula de quarta, porque eu acho que ainda sobraram muitas lacunas para a gente falar sobre HSA. E é uma doença extremamente complexa, um paciente que fica na UTI por muitos dias e tem várias nuances diferentes aí no tratamento que vocês têm que saber. Sem falar que cai muito na prova também, né? Então, mais aí uma justificativa para isso. Então, por mais que seja a história da doença, eu não consegui colocar muito sobre o que a gente fazia antigamente. Consegui colocar mais algumas coisas relacionadas a mais ou menos como que a gente conduz a doença hoje em dia e o que a gente tem de novo aí nesse tratamento. Se vocês forem procurar sobre HSA, vocês vão ver que tem coisas publicadas desde muito tempo e tem muita coisa publicada. Inclusive, eu achei que eu estava bem atualizada, entrei lá na Neurocritical Care, seu site, joguei lá já de novo, tem um monte de artigo, mais. Porque tem muita coisa surgindo o tempo inteiro, né? Então, a gente acaba tendo que correr atrás disso o tempo inteiro, mas a maioria das coisas dentro da HSA acabam não mudando, tá? Então, se vocês forem ver, um monte de gente tenta publicar muita coisa, tenta trazer muita coisa nova, tenta tratar vários espasmos que vem cerebral tardia com coisas diferentes, mas daí você vai ver, na verdade, não tem muita evidência em relação a isso. Mas ainda assim tem muita coisa para a gente fazer de bom para esse paciente conseguir tirar ele da UTI. Então, isso é mais ou menos tudo que a gente vai discutir hoje em relação à HSA. E aí, eu queria só que vocês se situassem um pouquinho quanto à anatomia neurovascular e os aneurismas em si. Então, quando a gente fala de HSA, a gente está falando de HSA neurismática. Tá? A HSA traumática, ela é tratada lá no trauma. Então, ter sangue no espaço subaracnoide não é a mesma coisa que ter a ruptura de um aneurisma. Então, vocês vão ver que vai muito além de ter sangue dentro do espaço subaracnoide. Então, aqui a gente tem o polígono de Willis, tá? Então, aqui eu tenho circulação posterior e aqui eu tenho circulação anterior. Então, eu tenho a carótida interna, que está vindo aqui bilateralmente. Ela vai se bifurcar em cerebral média de um lado, cerebral média do outro lado, cerebral anterior. As duas cerebrais anteriores, elas se unem aqui com a comunicante anterior, então tem uma comunicante anterior. Na minha circulação posterior eu tenho as duas vertebrais que se unem e formam a basilar, e a basilar vão dar a cerebral posterior e a cerebral posterior do outro lado. E as cerebrais posteriores se comunicam com a carótida interna com duas comunicantes posteriores. E aí eu posso ter aneurisma em qualquer um desses locais. Muito frequente aneurisma de carótida interna, embora aqui não esteja marcado. Esse daqui, aneurisma de comunicante anterior, muito comum em mulheres. Então, muitas vezes, mulheres, 40% de aneurismas aqui na comunicante anterior. Cerebral média e topo de basilar também é um local comum onde a gente pode encontrar aneurismas. Tá? Então,
Para começar, o que é a HSA? Então, a HSA é a ruptura de um aneurisma, né? Então, eu tenho aqui um fluxo de sangue arterial e há uma fragilidade do vaso, isso relacionado muito a fatores de risco ou não, né? Então, tabagismo, sedentarismo, várias coisas estão relacionadas a isso, mas também muitas vezes pode ser hereditário ou mesmo congênito. E isso gera um turbilhonamento de fluxo, uma fragilidade do vaso que ao longo do tempo vai formando esse aneurisma. E esse aneurisma, então, é esse bubble aqui, que acaba tendo esse turbilhonamento de fluxo e aí, por algum momento, pode ocorrer, então, a ruptura desse aneurisma e aí o extravasamento de sangue para o espaço subaracnoide. Mas não é somente isso, e a gente vai ver isso daqui para frente. Então, como que eu identifico que um paciente teve uma HSA aneurismática? Né? Primeiro, pela clínica desse doente. Então, esse paciente ele vai ter o que a gente chama de cefaleia thunderclap, a pior cefaleia da vida. Tá? E isso, muitas vezes, pode ser precedido por uma cefaleia sentinela ali de 2 a 8 semanas antes da ruptura, mas não necessariamente isso pode acontecer. Tá? E, geralmente, esse paciente vai ter uma cefaleia com sinais de alarme. Náusea, vômito, claustrofobia, rigidez de nuca, pode ter um déficit neurológico, pode abrir o quadro com crise convulsiva ou um rebaixamento do nível de consciência. Tá? Hoje em dia, até a gente nem vê mais tanto a HSA como antigamente. Então, alguma coisa está acontecendo que há uma redução na incidência de HSA aneurismática. Talvez relacionada a diagnóstico precoce de aneurismas e tratamentos endovasculares mais avançados, né? Então, tratamento eletivo, clipagens, embolizações, diversor de fluxo. Então, há um diagnóstico precoce, talvez também um uso menor de algum dos fatores de risco, talvez o tabagismo importante. Mas aí, como todo mundo hoje em dia usa pod, quem sabe aí vocês não vão aumentar a incidência de HSA nos próximos anos. Então, vamos ver. Então, hoje, mais ou menos, 9 a cada 100 mil pessoas têm uma HSA aneurismática. E a gente vê que, como a gente já discutiu isso lá na quarta-feira, né, em todos os países a gente já vê uma redução, né, mas infelizmente ainda no Japão há um aumento, não se sabe muito bem por quê. Bom, quanto a escalas clínicas, eu não me ative muito aqui, vocês já viram isso também na aula de quarta-feira, mas a gente acaba utilizando 2 escalas. A Hunt-Hess, que é a mais conhecida, difundida, que é que as pessoas mais comentam, mas ela acaba sendo um pouco mais subjetiva, né? Um pouco mais de sintomas. E a que é a mais utilizada é a WFNS, então da World Federation, em que vai utilizar a escala de coma de Glasgow e a presença ou ausência de um déficit focal. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico de HSA é feito basicamente por uma tomografia de crânio. Então, a gente identifica naquela clínica favorável para a história, né, de uma HSA, eu faço uma tomografia de crânio e eu vejo sangue no espaço subaracnoide. Então, aqui eu tenho uma HSA, um Fisher 3, então eu tenho uma lâmina grossa, né, não tenho hemoventrículo. E aí eu tenho aqui todo o desenho do polígono de Willis, aqui cisuras, né, então a minha cisura aqui silviana cheia de sangue. E eu consigo ver isso bem facilmente. Talvez aqui seja uma ruptura de um aneurisma de topo de basilar, que é onde eu tenho mais sangue. Mas pode ser que eu encontre uma tomografia em que eu não enxergue esse sangramento. Porque às vezes o sangramento é muito pequeno, ou então esse paciente já tem um quadro de edema cerebral importante e eu não enxergue direito esse sangue. E eu fico na dúvida se realmente esse paciente tem um quadro de HSA. Se vocês têm uma alta suspeita, porque é uma cefaleia importante, uma cefaleia thunderclap, ou tem mesmo alguns fatores de risco, e vocês não encontram sangue na tomografia, vocês vão partir para o líquor. Então, o líquor vai tirar a prova para vocês. E aí, a gente vai coletar 3 amostras de líquor. E nessas 3 amostras, ela vai ser centrifugada. Você consegue, então, descartar que isso seja um acidente de função. E o líquor vai estar lá, xantocrômico, em todas as 3 amostras. E aí, sim, a gente define como uma HSA. Quanto a escalas tomográficas, a gente usa a escala de Fisher modificada, que é bem fácil de ser lembrada. Fisher 1, lâmina fina. Lâmina fina é uma lâmina menor do que 1 milímetro. Fisher 2, lâmina fina com hemoventrículo. Fisher 3, lâmina grossa. Lâmina grossa tem mais do que 1 milímetro. Fisher 4, lâmina grossa com hemoventrículo ou um hematoma intraparenquimatoso. Tá?
Bom, e aí eu falei para vocês que é diferente de só sangue no espaço subaracnoide. Tem mais coisa que acontece além disso. Então, a simples ruptura de um negocinho milimétrico que tem lá, às vezes, 7, 8 milímetros, faz com que uma infinidade de coisas aconteçam de forma sistêmica no nosso corpo. Então, a HSA é uma doença sistêmica, com complicações sistêmicas e cerebrais. E não só apenas complicações por conta da quantidade de sangue do espaço subaracnoide. Mas sim, a quantidade de sangue no espaço subaracnoide também é um fator mecânico importante. Então, pense, rompe o aneurisma, eu tenho entrada de sangue no espaço subaracnoide, a minha pressão intracraniana eleva-se, há uma depressão cortical lastrante, uma isquemia cerebral global transitória, e esse paciente, então, perde o nível de consciência. Então, essa é a fisiopatologia daquela abertura do quadro, daquele paciente que sente aquela dor de cabeça muito forte e perde o nível de consciência e entra em coma. Por isso, então, sangue no espaço subaracnoide, aumento da pressão intracraniana, isquemia cerebral global transitória, depressão cortical alastrante, uma despolarização que se alastra como um todo no cérebro, e aí isso gera a perda do nível de consciência. Então, esse estudo aqui é um estudo bem legal aqui da Chiara Roba, de 2024, e ele mostra aqui pra gente, então, a ruptura do aneurisma, o aumento da pressão intracraniana, muitas vezes esse paciente já vai evoluir ao óbito, então 50% dos pacientes com HSA podem evoluir ao óbito já na abertura do quadro, e desses pacientes que não evoluem ao óbito, os 50% que internam ainda tem uma mortalidade muito grande ali, geralmente em torno de 30% a 50%, que é mais ou menos o que a Tamiris também colocou. E aí, então, a gente pode ter complicações sistêmicas e complicações cerebrais, tá? E essas complicações sistêmicas, elas podem envolver tanto o sistema cardiovascular, com taquiarritmias, CFA de alta resposta ou outras arritmias, síndrome de Takotsubo também muito descrita na abertura do quadro de uma HSA, alterações pulmonares, esse paciente pode evoluir com edema pulmonar neurogênico, disfunção renal, hiponatremia e outras complicações sistêmicas, porque há uma grande liberação de catecolaminas para o sistema sistêmico desse paciente, liberação de espécies reativas de oxigênio e complicações microvasculares. Eu quero que vocês entendam a HSA dividida temporalmente em duas fases. Então, a gente tem uma primeira fase, que é chamada de Early Brain Injury, e essa primeira fase, ela ocorre nas primeiras 72 horas. Ela basicamente não depende da gente, ela depende da quantidade de sangue, do tempo que esse paciente levou para ser admitido numa unidade neurocrítica, de como foi o atendimento inicial desse paciente, como foi a abertura do quadro, se foi um quadro mais relevante, um quadro mais florido ou não, um quadro mais menos florido, tá? Então, basicamente, esses fatores interferem aqui e a gente não consegue mexer nesses fatores iniciais. E depois dessa fase de 72 horas iniciais, a gente entra aqui na isquemia cerebral tardia, que é a DCI. Então, essa fase de passar das 72 horas, ela significa muito pra gente e ela depende muito de como acontece essa fase inicial, mas aqui sim é onde a gente consegue tratar, interferir e conseguir mudar o quadro clínico desse paciente e a história desse paciente. Quando a gente entende, então, sobre HSA, a gente vê lá, então eu tenho ruptura do aneurisma, os efeitos mecânicos que eu já comentei com vocês, de sangue no espaço subaracnoide, hidrocefalia, porque às vezes eu tenho, então, hemoventrículo, e nesse hemoventrículo isso vai me gerar uma obstrução do terceiro ventrículo por sangue, e aí o paciente evolui com uma hidrocefalia obstrutiva. Mas se vocês olharem uma tomografia de crânio de um Fischer 1 que tem pouco sangue, tem uma lâmina fina e não tem hemoventrículo, esse paciente ele já tem hidrocefalia na abertura do quadro. Porque há um edema cerebral importante já naquele primeiro momento e há uma alteração na absorção licórica. Então, eu tenho esses efeitos mecânicos, tá? E eu tenho os efeitos não mecânicos. Então, eu tenho a isquemia cerebral global transitória causando uma alteração de fluxo. Então, eu tenho uma queda do fluxo sanguíneo cerebral,
corroborando com mais isquemia e aumento da pressão intracraniana, perda de perfusão cerebral. Eu tenho alteração de barreira hematoencefálica, edema cerebral, tanto vasogênico quanto com áreas de edema citotóxico também. A gente percebe a formação de microtrombos. Eu tenho vários microêmbolos e microtrombos esparsos pelo córtex cerebral, que fazem com que eu tenha áreas de perfusão diferente, com áreas mais vasodilatadas, áreas mais vasoconstritas, perda da barreira hematoencefálica, apoptose, disfunção neuronal, autofagia de células, outras alterações celulares, né, com diminuição de óxido nítrico, espécie reativa de oxigênio, liberação de quimioreceptores, quimiocinas, citocinas, e várias dessas complicações que corroboram as minhas alterações sistêmicas, né, com atividade simpática, cardiovasculares e pulmonares, e as complicações cerebrais. Então, todas essas alterações iniciais, que é o que a gente comentou agora, elas corroboram para aquela DCI que eu falei para vocês. Então, esse paciente das primeiras horas, que é o paciente que tem lá na Early Brain Injury, ele devagarinho, conforme for essa evolução, vai me fazer com que eu tenha mais atenção para esse paciente, porque sim, ele é um paciente com maior risco de evoluir com isquemia cerebral tardia. Alguns fatores, então, podem ser medidos para dizer qual é esse paciente que tem Early Brain Injury mais acentuada, que tenha um desfecho pior. Então, aqui é um estudo publicado já tem um tempinho, mas ele me diz que talvez o paciente mais idoso, o paciente com WFNS mais elevado, paciente que às vezes precisou de uma ressuscitação cardiopulmonar, né? Então teve uma parada cardíaca na abertura do quadro, que voltado já é um grande milagre, paciente com alteração pupilar, desvio de linha média, deterioração clínica precoce, um quadro de isquemia já também presente e precoce inicialmente, e aí eu consigo dizer se esse paciente talvez tenha um score mais baixo, um desfecho melhor, ou um pior desfecho, ou mesmo maior chance de óbito. Eu quero que vocês tenham também, porque eu tenho esses 5 medos na HSA. E vocês têm que ter esses 5 medos na HSA também. E quais são esses 5 medos? Então, o primeiro medo é o ressangramento, hidrocefalia, hipertensão intracraniana, isquemia cerebral tardia e crise convulsiva. Então, tudo isso pode acontecer ao longo do curso do internamento desse paciente dentro da UTI, e a gente vai olhar para eles temporalmente de forma diferente. Então, vai ter momentos em que eu vou me preocupar com uma coisa a mais, mas vai ter outros momentos em que eu vou olhar para outras coisas. Tá? Então, por isso que eu tenho que dividir a HSA de forma temporal na nossa cabeça. Então, estou começando lá com o ressangramento. O ressangramento ocorre principalmente nas primeiras horas, mas ele está associado também aí dentro das primeiras 48 horas, associado a maior mortalidade. E aqui, sim, aqui é o paciente. Por que o paciente com HSA morre? Quem que é o paciente com HSA que morre? Aquele que às vezes tem uma HSA muito pronunciado na abertura do quadro, o paciente que evolui com edema cerebral importante, o paciente que faz ressangramento, o paciente que não fecha o aneurisma em tempo suficiente, o paciente que faz isquemia cerebral tardia, tá? Então, esse é o paciente que acaba evoluindo a óbito. Como que eu vou tratar, como que eu vou prevenir o ressangramento? Então, para começar, o primeiro ponto é fechar o aneurisma, né? Se eu tenho um vaso aberto que está sangrando, para eu fazer ele parar de sangrar, para eu evitar que ele ressangue, eu tenho que fechar esse aneurisma. 2, controle pressórico, tá? Então, hoje, o que a gente utiliza é mais ou menos o 160, não tem uma grande evidência em utilizar o 160, mas a maioria dos lugares vão utilizar esse valor. Então, uma pressão sistólica até fechar o aneurisma de 160. Então, recebi um paciente com HSA, ele ainda não fechou o aneurisma, o que eu vou fazer? Controlar a pressão de forma agressiva, porque eu não posso deixar esse paciente fazer pico pressórico, porque ele pode ressangrar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um neurocrítico, um edema cerebral já na abertura do quadro, né? Então, eu não posso deixar também esse paciente ficar hipotenso dentro da UTI, porque senão eu vou piorar a perfusão cerebral dele. Então, eu vou fechar o aneurisma e controlar a pressão. Como que a gente fecha o aneurisma? Bom, o aneurisma tem 2 formas básicas de serem fechadas. Com clipe, tá? Ou com coil, com mola. Tá? Então, aqui, o que
é preconizado? Depende da experiência do serviço, né? O que faz melhor naquele lugar? Aqui faz melhor gripagem, então vai ser gripado. Aqui faz melhor endovascular, então vamos tentar levar para endovascular, tá? Mas depende também da localização do aneurisma. Então, por exemplo, tem um aneurisma aqui da cerebral média, bem na pontinha do temporal, lá bem onde ele faz a curvinha apontando para fora. Se eles fizerem uma craniotomia aqui, eles já enxergam o aneurisma, eles vão lá e clipam o aneurisma, tá? Mas eu tenho um aneurisma de topo de basilar, tá lá no fundo, no meio da cabeça. Como que faz processar aquilo? Tem que passar perto do tronco cerebral. Mais fácil acessar via endovascular, chegar aqui e colocar o cório, que é a mola, tá? Então aqui ele enche de mola e esse aneurisma então fecha, ele trombosa e fecha. Esse tratamento, hoje em dia, ele deve ser feito em até 48 horas. Então essa é a nossa maior evidência para tratamento de fechamento de aneurisma, 48 horas. Antigamente, esperava-se muito tempo, né? Esperava-se depois da fase do vasoespasmo para daí fechar o aneurisma. Mas hoje em dia a gente sabe que não, que isso diminui o sangramento e está associado a melhor desfecho e a menor incidência de isquemia cerebral tardia lá na frente. 2. Hidrocefalia. Então, a hidrocefalia do paciente com HSA, ela pode ser tanto obstrutiva quanto comunicante. O que é uma hidrocefalia obstrutiva? Tem alguma coisa obstruindo o fluxo licórico, seja um coágulo no terceiro ventrículo, no quarto ventrículo, no aqueduto, em algum local. Uma hidrocefalia comunicante não é essa obstrução. Aí eu tenho todas as passagens abertas, mas ainda assim esse paciente faz hidrocefalia. E isso acontece porque eu tenho edema cerebral que prejudica esse fluxo licórico, eu tenho alteração na absorção licórica lá nas velocidades subaracnoides, então há menor absorção licórica, ou eu posso ter, então, a obstrução do fluxo licórico quando eu tenho um hemoventrículo associado. Sem falar também que esse líquor está um pouco mais proteico, né, um pouco mais viscoso. Como que eu trato hidrocefalia? Com uma derivação ventricular externa. Todo mundo que tiver hidrocefalia precisa fazer uma DVE? Não. Tá? Então, vai depender do grau de hidrocefalia, do grau de acometimento de edema cerebral, de pressão intracraniana, para a gente indicar ou não uma DVE, já que a hidrocefalia está presente em praticamente todas as HSAs. Tá? Dreno lombar na HSA, vocês já viram? Mas tem evidência, olha, tem evidência. Então, dá para fazer? Dá para fazer. O que sugere-se? Sugere-se que um dos fatores associados à evolução com isquemia cerebral tardia é o fato de ter sangue no espaço subaracnoide. Então, uma forma de tirar esse sangue é drenar esse sangue de lá. Então, uma das formas é passando um dreno lombar, para que se reduza a quantidade de sangue dentro do sistema licórico, tá? Isso pode ser feito na presença, inclusive, de uma DVE. Então, o paciente pode ter indicação de uma DVE e, ainda assim, colocar no dreno lombar. E esse estudo ele tem evidência científica para isso, tá? Então, ele mostra que, sim, a gente pode colocar dreno lombar para reduzir a quantidade de sangue no espaço subaracnoide. Na prática, ele não foi tão difundido, então a maioria dos lugares acaba, às vezes coloca ou não coloca, lá no que o pessoal leu, discutiu o artigo, levou-se em reunião com a neurocirurgia, mas toda vez que tem uma HSA, esquecem de colocar. Então, e eu acabei não pedindo. Então, passo. Hipertensão intracraniana na HSA. Bom, então vamos lá. Vocês acabaram de discutir isso com a Tamires, né? A hipertensão intracraniana ela é presente dentro da HSA, mas ela é um reflexo disso tudo. Um reflexo da quantidade de sangue, do edema cerebral, de toda a liberação de neurotransmissores, citocinas, que acontece lá na early brain injury dessas primeiras horas. Então, eu tenho basicamente 2 picos de pressão intracraniana dentro da HSA. O primeiro pico, ele ocorre lá nas primeiras 24 horas e ele está muito mais relacionado ao efeito de massa inicial causado pela HSA, ou então eu posso ter uma fase subaguda, lá entre 7 a 10 dias, associado à isquemia cerebral tardia. Então, se eu tenho um quadro de isquemia cerebral tardia importante, com vasoespasmo importante, de vários vasos, eu posso, de novo, ter um paciente que evolui a hipertensão intracraniana, tá?
Então, nas primeiras 24 horas, efeito mecânico, edema cerebral, hidrocefalia, alterações vasculares, despolarização, liberação de neurotransmissores, e lá em 7 dias associado a vasoespasmo e isquemia cerebral tardia. Então, aqui é um fluxograma de um artigo também recente, publicado, e é um artigo bem legal, que orienta a gente, basicamente, como tratar essa hipertensão intracraniana. Mas ela não foge de nada aqui dos guidelines de hipertensão intracraniana do trauma. Então, ele utilizou lá o que a gente faz e aprendeu com o trauma, e que hoje é o conceito do CIBIC, o último publicado, que orienta a gente a tratar a hipertensão intracraniana. Então, ainda assim, a gente utiliza, como o Dr. Álvaro falou, as informações lá do trauma para tratar. Então, aqui, o que ele orienta? Que a gente use ainda o corte de 20 de pressão intracraniana e que eu comece lá no meu tratamento 1, né? Então, a minha primeira etapa, eu começar mantendo uma PPC entre 60 e 70, que é o que eu já faço para todos os meus neurocríticos, manter normotermia para o paciente. Como tratamento de primeira linha, sedação e analgesia, que são o tratamento inicial para hipertensão intracraniana. Então, se eu tenho um paciente com hipertensão intracraniana, aí sim eu tenho indicação de sedação. E se eu precisar subir esse tratamento, melhorar esse tratamento, né? Se eu ainda tenho hipertensão intracraniana, me orienta que eu aumente a dosagem. Que eu, ainda assim, mesmo com hipertensão intracraniana, eu tenho que manter um PCO2 dentro dos limites normais, eu não faço hipocapnia já de cara, então isso não serve. O que eu posso fazer é utilizar uma janela mais estreita, de 35 a 38, lembrar de associar a capnografia junto, para a gente poder guiar esse tratamento, cabeceira elevada, osmoterapia, que ele até orienta aqui algumas doses, né, como fazer a osmoterapia com manitol, salina hipertônica, né, posso utilizar vários padrões, né, de 3 até 20%. Quando eu escalono meu tratamento, eu reconsidero, então sempre que vocês escalonarem, isso serve para tudo dentro do contexto de hipertensão intracraniana. Eu tenho um paciente com hipertensão intracraniana e eu estou lá no meu Tier 1 tratando esse paciente e ele continua mantendo hipertensão intracraniana, eu vou escalonar a minha terapia, vou passar para a segunda etapa. Mas sempre que você for fazer um escalonamento de uma terapia, sempre considere a evolução clínica desse paciente. Faz sentido ele estar com essa hipertensão intracraniana refratária? Isso é esperado? Ou será que eu preciso repetir o exame de imagem? Será que ele não ressangrou? Será que eu preciso monitorizar com eletroencefalograma? Será que não está fazendo crise convulsiva e aí sim hipertensão intracraniana? Será que não tem outras causas extracranianas? Descarto isso e aí sim eu vou para minha segunda etapa de escalonamento da terapia. E aí o que a gente tem de orientação melhor hoje é tentar encontrar a PAM-alvo para esse paciente, a melhor PPC. E aí a gente faz testes de autorregulação cerebral. Como são esses testes de autorregulação cerebral? Eu posso fazer pequenos aumentos na PAM do paciente, então eu preciso de um paciente muito bem monitorado, né? Então, tanto cardiovascular, todas as monitorizações invasivas, de pressão intracraniana, Doppler transcraniano para avaliar fluxo. E aí eu faço um aumento de 10 milímetros de mercúrio na PAM nesse paciente e observo esse paciente por 20 minutos e nesse tempo eu observo a pressão, a onda da pressão intracraniana, mas principalmente o fluxo intracraniano pelo Doppler e vejo como que esse fluxo se comporta. Se eu tenho uma melhora de perfusão cerebral, eu tenho um paciente que tem um teste de autorregulação positiva e eu talvez encontre uma PAM melhor para ele e defina que o alvo da PPC não vai ser mais 70, talvez vai ser 75, vai ser 80, vai ser um pouco menos, tá? E eu tento encontrar isso. Se ainda assim eu tenho um paciente que mantém hipertensão intracraniana, eu posso fazer uma hipocapnia moderada por um tempo curto e utilizando aí no mínimo, mas no máximo, né, o 32, não menos do que isso, tá? E aí eu posso também fazer bloqueio com paralisia neuromuscular, bloqueador neuromuscular. E aí, se eu mantenho com hipertensão intracraniana, um quadro muito refratário, de novo, eu vou escalonar a terapia, mas sim, eu vou considerar, entender se isso realmente é condizente com o quadro, se eu preciso repetir exame de imagem,
se eu acho que tem alguma outra coisa acontecendo, se eu não preciso ir atrás de algum outro fator. E aí sim eu vou para um coma barbitúrico, ou talvez até uma cranectomia descompressiva, no contexto de uma HSA, fica um pouco difícil aí da gente entender como fazer essa craneia descompressiva, né? Essa lavestra lateral, bifrontal. O Doraldo mostrou para vocês o estudo do DECRA, né? O DECRA fez bifrontal, o edema cerebral difuso, então a gente não tem uma grande evidência, né? Então, geralmente, a gente descomprime aqui fronto-têmporo parietal, né? Então, tira um flap aqui do outro. Aqui um outro fluxogramazinho para tentar entender isso, tá? Então, se eu tenho um paciente com HSA, tomografia positiva, ele tem um WFNS elevado, hidrocefalia, ele foi para uma ventriculostomia, então, colocado uma DVE nesse paciente, e eu tenho um aneurisma seguro. O que é ter um aneurisma seguro? Um aneurisma fechado, tá? Então, o aneurisma já passou por terapia endovascular ou PIP e ele mantém a hipertensão intracraniana. O que eu vou fazer? A primeira opção, se eu tenho uma DVE, eu vou abrir a DVE, né? E aí aqui, ó, vejam, olha, traz pra gente que para eu validar o valor da pressão intracraniana, eu tenho que ter isso fechado por pelo menos 15 minutos, tá? E aí sim a gente vai conduzindo a pressão intracraniana conforme aqueles outros guidelines até eu ter uma pressão estável, um paciente que está na UTI ali entre 7 e 10 dias, já tenho 2 a 3 dias de pico controlado, e aí então posso remover o dispositivo. Crise convulsiva. É muito comum o paciente com HSA evoluir com crise convulsiva, então o sangue ele é irritativo ao córtex cerebral, e eu não vou colocar anticonvulsivante de cara para todo mundo, eu não tenho essa indicação. Então o que a gente vai fazer? Eu vou procurar crise convulsiva com eletroencefalograma. Ah, mas o paciente abriu o quadro com crise convulsiva em casa. Aí tudo bem, daí sim, eu vou colocar anticonvulsivante nesse paciente. Se não, eu vou ficar alerta, vou monitorar, principalmente se eu tiver um paciente com sedação, em que eu não consiga avaliar o nível de consciência dele, eu vou ser mais rigorosa nessa suspeita e monitorar ele mais frequentemente. E aí, se eu precisar fazer anticonvulsivante, a minha primeira escolha é o levetiracetam, com dose de ataque de 40 a 60 ml por quilo, no máximo 4,500, com manutenção de 3 gramas dia. Como segunda opção, feritoína, tá? Então, feritoína, 20 mg quilo, numa infusão aí de 50 mg por minuto. Então, lembrar que a feritoína não pode ser feita em bolos, né? Com manutenção de 300 mg dia, 100 de 8 horas. Bom, e aí aqui a gente entra na parte mais complexa da HSA, que é a isquemia cerebral tardia, tá? E é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Porque o paciente que faz um Fischer 4, então aquele sangramento gigantesco que inunda ventrículos, esse paciente tem uma mortalidade muito grande. Muitas vezes não depende da gente, muitas vezes a gente não vai conseguir salvar esse paciente, tá? Mas não é o mais comum, tá, que isso aconteça, não é o mais frequente que seja uma HSA Fischer 4. A gente pode salvar esse paciente, a gente pode tirar esse paciente, já vi esse paciente sair, mas na maioria das vezes esse é um paciente que evolui a óbito nas primeiras horas ou então na abertura do quadro. Isso daí não vai depender muito da gente, mas o paciente que tem um Fischer 1, Fischer 2, até mesmo um Fischer 3, ele pode chegar para vocês Glasgow 15, sem nenhum déficit, tranquilo, com uma tomografia feia, um aneurisma, que fechou no tempo correto, tá tudo bem, ele tá ali na UTI, acordado, Glasgow 15, sem nenhum déficit, e vocês loucos para dar alta para esse paciente, né? Porque eu sei, se não tem droga, não tem entubado, não precisa estar na UTI. Né? Bom, mas esse paciente é o paciente que a gente consegue fazer diferença, tá? Esse é o paciente que chegou acordado, Glasgow 15, sem nenhum déficit, que vai sair da UTI de vocês alguns dias depois, com uma plegia, com uma afasia, que vai ter um rebaixamento de nível de consciência, e aí vai ser entubado, daí ele vai fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica, e daí ele vai ficar um tempão internado, e daí ele vai sair com um desfecho funcional muito pior. Então é aqui que eu quero que vocês se atentem, porque eu entendo que a isquemia cerebral tardia na cabeça de vocês acaba sendo nova, diferente, a gente não estuda isso na faculdade, a gente não vê tanto, mas dela é o que realmente
hoje em dia é mais estudado e é onde se tem mais publicações, né? Então, onde tem um monte de ideias novas tentando colocar coisa diferente aqui. E aí a gente acaba... Vocês vão ver que tem um lugar que acaba colocando coisa demais para tratar demais, mas ainda assim a gente não tem a melhor resposta, nem a melhor evidência. Ainda assim a gente faz muita coisa baseada em estudos observacionais, em estudos retrospectivos. Então a gente ainda, embora muito antigo, está aprendendo a tratar isquemia cerebral tardia. Então, isquemia cerebral tardia é um fenômeno clínico que geralmente acontece entre 3 e 14 dias após a hemorragia primária, que causa, que é detectado, né, através de uma deterioração neurológica com um déficit focal agudo ou um rebaixamento do nível de consciência. Essa é uma escala publicada já há bastante tempo, o Vaso-Grade. Hoje em dia a gente até não comenta tanto sobre ela, mas ela nos diz talvez quem é o paciente com maior risco de evoluir com isquemia cerebral tardia. Então aqui na faixa verde eu tenho um paciente com WFNS baixo, então um Glasgow bom, sem déficit, com uma escala de Fisher baixa. Eu tenho um paciente com baixo risco de fazer isquemia cerebral tardia, mas um paciente que já teve um WFNS mais alto, ou mesmo tem uma escala de Fisher mais elevada, ele tem um risco maior de evoluir com isquemia cerebral tardia. Bom, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre vasoespasmo. Vasoespasmo sintomático, trata-se vasoespasmo, não trata-se vasoespasmo, o que fazer? Vasoespasmo é muito associado à isquemia cerebral tardia, mas eles não são sinônimos, eles não são a mesma coisa. É como se o que a gente mais conseguisse enxergar, medir, manipular dentro da isquemia cerebral tardia é o vasoespasmo. Por isso que a gente olha tanto para ele. Mas eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo que ele não é o único fator, tá? Que está muito mais relacionado a todas aquelas complicações que acontecem na early brain injury e que esse paciente que faz vasoespasmo é o que eu consigo medir e mexer, e aí eu vou trabalhar em cima dele, mas o que eu vou tratar e o meu foco são a isquemia cerebral tardia. Então, vasoespasmo é o estreitamento, tá? Esse estreitamento de um vaso grande. O que é um vaso grande? Vaso grande é carótida interna, cerebral média, cerebral anterior, basilar, cerebrais posteriores, tá? Então, esse estreitamento do vaso que faz com que o fluxo a montante seja fraco. Então, eu tenho um estreitamento de um vaso, uma estenose ali de um vaso, que prejudica o fluxo lá na frente, e isso está associado a uma área de isquemia. Então, isso faz com que aquele paciente acordado Glasgow 15 sem nenhum déficit saia da UTI de vocês com um déficit importante por um quadro de uma isquemia, e aí a gente vai monitorar esse vasoespasmo. Então, ele é um diagnóstico angiográfico, arteriográfico, tá? Então, ele não é um diagnóstico clínico, não existe vasoespasmo sintomático, tá? Esse é um termo incorreto, mas é o que a gente consegue medir, e ele está associado a todos aqueles fatores também associados lá na early brain injury, que eu comentei com vocês mais precocemente, e aí sim associado ao desenvolvimento da isquemia cerebral tardia. Então, o vasoespasmo, ele tem uma historinha natural também. Então, ele começa a partir do 3º dia do ictus da HSA, ele entra no pico entre 7 e 10 dias, e ele se mantém no pico até o D14. Do D14 ao D21, a gente enxerga só desaceleração, então eu só vejo a redução na velocidade, tá? E no D21, ele desaparece, tá? 70% dos pacientes com HSA fazem vasoespasmo, tá? Mas 30% dos pacientes com HSA têm isquemia cerebral tardia. E muitas vezes o paciente tem vasoespasmo, tem isquemia cerebral tardia, às vezes eles são em locais diferentes, significando que eles não são sinônimos, tá? Embora na maioria das vezes eles estejam relacionados. Então, 25% dos pacientes com DCI não tiveram vasoespasmo, ou então a área de isquemia na tomografia não corresponde ao território do vasoespasmo. Tá? E como que eu faço, então, já que
Uma das coisas que eu consigo medir, aferir, é o vasoespasmo, né? E esse menstrual outro dia eu trato ela quando ela aparece. Como que eu faço para fazer esse diagnóstico de vasoespasmo? Como que eu acompanho ele? Então, a gente tem basicamente 3 exames, tá? Eu tenho o Doppler transcraniano, a arteriografia e a angiotomo, tá? Então, o Doppler transcraniano, ele não enxerga o estreitamento do vaso. Ele enxerga a velocidade aumentada desse fluxo, e aí sim eu infiro que isso é por um provável vasoespasmo, porque eu estou naquela fase, naquela história da doença do paciente. A arteriografia é o padrão ouro do diagnóstico, em que a gente sim vai enxergar as áreas de estreitamento, ela pode ser num ponto, ela pode ser pegando a artéria como um todo, ou ela pode ter em pontos diferentes, tá? Em vários pontos, fazendo uma irregularidade do vaso. E a angiotomo também, tá? Então, pela angiotomo, a gente também consegue enxergar essas alterações. Então, aqui uma arteriografia, em que a gente vê um vaso aqui bem, não tem uma tão boa definição, né? A gente vê aqui um vasinho estenosado, tá? Estreitado, então aqui, ó, bem fininho o vaso. E aí, o fluxo para frente, ele é pobre, né? Então, tem uma redução do fluxo, tá? Então, aqui é uma carótida, aqui tudo carótida, tá? E eu vejo aqui, então, uma redução do fluxo. E aí, o Doppler transcraniano. Então, como que funciona o Doppler transcraniano? E esse Doppler transcraniano para diagnóstico de vasoespasmo, ele não é o Doppler transcraniano que a gente faz lá do ultrassom. Aquele serve para a gente olhar o fluxo, dar mais ou menos uma olhada na velocidade, mas o Doppler transcraniano mesmo, ele vai varrer a artéria como um todo, tá? Então, a gente tem uma... Eu vou desenhar aqui, acho que vocês enxergam, né? Vocês enxergam aqui? Então, aqui eu tenho o meu osso temporal, tá? E aí, aqui, eu tenho a minha carótida, né? Então, o cipão carotídeo, aí ela bifurcou em cerebral médio e cerebral anterior, tá? Eu coloco o probe aqui, mais ou menos, né? Então, o probe aqui do Doppler, e ele vai pegar aqui o fluxo desse vaso. E eu vou vindo de milímetro a milímetro, então de 1 em 1 milímetro, e eu vou acompanhando esse vaso por todo o seu percurso, tá? Então, toda vez que eu tenho um fluxo em direção ao vaso, em direção ao probe, eu tenho um fluxo positivo, tá? Então, eu sei que eu estou na cerebral média, já que eu não tenho uma imagem, tá, desse Doppler, porque eu tenho um fluxo positivo nessa janela, e eu sei que a minha cerebral média, ela está mais ou menos aqui a 45 milímetros até mais ou menos 60 milímetros. E eu varro esse vaso. E eu encontro um ponto de obstrução, então, aqui mais ou menos, né? Um ponto de obstrução. Aqui, eu encontro esse ponto e eu vejo esse padrão de fluxo. Então, o que acontece aqui? Exatamente dentro desse ponto, eu não tenho gradiente pressórico. Então, é como se a gente gosta da analogia de você estar tentando sair de um show e tá com o portão fechado. Daí você chegou ali no portão, na hora que abriu o portão, você não tem mais, você vai, né? Então, quando você chega ali naquele ponto de obstrução, não tem gradiente de pressão naquele local, e aí o fluxo ele se eleva tanto na sístole quanto na diástole, tá? E é por isso que, se vocês forem olhar o índice de pulsatividade, que vocês veem muitas vezes num paciente que tem hipertensão intracraniana, o índice de pulsatividade aqui é baixo, 0,5, tá? Porque eu pego um valor alto dividido por outro valor alto sobre uma média que também vai dar alta, um valor baixo no final. Tá? E aí eu tenho aqui uma velocidade muito aumentada. E vocês vão... Tem som? Se eu liberar, tem som? Vamos testar. Não sei. Tem sim, doutora. Só habilitar. Então, Marcelo. É isso. Aham, mas não tem som, mas sim. Rapaz, ele tá em todo lugar. Vou voltar e colocar de volta. Mas não saiu o som. Obrigada. Porque se vocês ouvirem, ele faz um som que parece um broncoespasmo. Então eu tenho um espasmo tão importante no vaso que ele chega a fazer aquele assovio. Obrigada.
Então, ele faz isso, você ouviu mesmo, significa que o vaso está bem estenosado, está bem estreitado, tá? E aí eu associo com uma velocidade de 200, eu sei que eu tenho muito provavelmente um vasoespasmo naquele local, tá? Bom, e aí como interpretar isso, né? Como que a gente olha para tudo isso? Então eu faço Doppler transcraniano, e o indicado é que a gente começa a fazer Doppler transcraniano para ir seriando esse paciente já na abertura do quadro, mas principalmente se eu não comecei no primeiro, no segundo dia, a partir do terceiro eu devo começar. Se possível, fazer diariamente, tá? Quando vocês identificarem isso aumentando alguma alteração, vocês vão aumentando a frequência, tá? Mais de uma vez por dia, se possível. A gente vai fazer Doppler nas janelas temporais e suboccipital diariamente, tá? E a gente vai ir acompanhando as velocidades. Tá? Então, aqui tem mais ou menos as velocidades em que eu vou levar em consideração cada um dos locais. Geralmente, uma cerebral média tem um fluxo em torno de 50, 60 centímetros por segundo. E ali eu mostrei para vocês um fluxo de 200 centímetros por segundo, né? Então, quando isso começa a ficar ali acima de 100, 120, a gente já começa a ficar mais preocupado, entender que esse paciente muito provavelmente está evoluindo com vasoespasmo, mas existe um índice que tenta nos ajudar a entender esse fluxo. Então, ele chama índice de Lindegard, e ele é a divisão entre a velocidade encontrada a maior velocidade encontrada na cerebral média, dividido pela velocidade encontrada na carótida interna extracraniana, que a gente faz aqui no ângulo da mandíbula. Então, eu divido uma velocidade pela outra. O que isso tem a ver? Se eu divido uma velocidade alta com uma velocidade baixa, significa que eu tenho um ponto de vasoespasmo de estreitamento entre esse local. Se eu divido uma velocidade alta por uma outra velocidade alta, eu não tenho um ponto de estreitamento, muito provavelmente esse paciente está hiperdinâmico. Ele está mandando muito fluxo, e aí isso não deve ser um estreitamento, não deve ser um vasoespasmo. Então, como que a gente interpreta o Lindegard? Geralmente, abaixo de 3, ele é leve ou não tem, tá? E acima de 6, ele é moderado a grave. E entre o 3 e 6, ali, ele fica no limbo. Então, eu tenho uma velocidade lá da cerebral média, acima de 180, com um índice de Lindegard de 6, eu tenho, sim, um vasoespasmo severo. Tomo com perfusão. O Doppler ele é ótimo, ele é muito bom, ele não é invasivo, eu faço no leito do paciente, não tem basicamente nenhum risco para o paciente, mas existem vários países que não fazem Doppler transcraniano, e aí eles fazem tomografia com perfusão. O que eu acho pior, porque eu tenho que ficar transportando esse paciente, e ele está associado a uma detecção tardia de isquemia cerebral tardia, então eu perco esse paciente, né? Eu acabo não tratando, eu acabo demorando para fazer alguma coisa. Mas a perfusão mostra pra gente aqui, então aqui a gente tem um CBV ou CBF, né? Em que eu tenho um fluxo, o volume de sangue reduzido, e aqui uma área com um trânsito lentificado, um Tmax aumentado, provavelmente. Então aqui eu tenho um vasoespasmo, tanto da cerebral anterior de um lado, quanto da cerebral anterior do outro lado. E aí aqui ele coloca até uma historinha de como eles fazem, né? Então, lá no primeiro dia, o que eu vou fazer de exame? Exame clínico neurológico, tomografia, perfusão, angiotomo, arteriografia. Depois eu vou acompanhando esse paciente com exame clínico diário e posso repetir tomografia e vou repetindo ali perfusão no começo, perfusão lá no terceiro ou quarto, perfusão do 9º ao 11º dia, tá? E eu posso associando arteriografias juntos nesse contexto. Nimodipino. Como e quando que entra o nimodipino? Bom, o nimodipino a gente tem publicação aqui desde 1988, até acho que provavelmente antes disso, mostrando que o nimodipino ele reduz a incidência, aqui está como vasoespasmo, mas hoje em dia a gente sabe que ele reduz e previne a isquemia cerebral tardia, ele não tem efeito no vasoespasmo em si, tá? Ele não está associado à redução do vasoespasmo, esses artigos aqui são antigos, e a gente não tinha esse termo ainda, esse termo ele é mais recente, mas ele previne isquemia cerebral tardia. Como que a gente faz? Dose de 60 mg a cada 4 horas,
no momento do diagnóstico, então na hora que o paciente chega na UTI, e a gente vai manter o limodipino nessa dose até o 21º dia. Depois disso, a gente suspende, tá? Se o paciente não tolerar, porque fizer hipotensão, a gente pode fracionar a dose. Eu posso fazer 30 miligramas a cada 2 horas. Bem fracionado, né? Vai acabar fazendo medicação de 2 em 2 horas, mas posso fazer. E ainda assim, se o paciente não tolerar, tem um lugar que relata para você fazer 30 a cada 4, mas daí você cai a dose pela metade. Então, não façam. Se não tolerou, põe droga. Tá? Como que a gente faz o manejo da isquemia cerebral tardia? Bom, eu tenho estratégias de prevenção, né? Seja que o limodipino por 21 dias, vou prevenir hiponatremia, vou tratar hipoglicemia, hipotensão, vou manter PPC no alvo, vou manter o paciente normotérmico, euvolêmico, vou tratar anemia, vou fazer a redução de sangue no espaço subaracnoide com dreno ou DVE, tá? Então, isso tudo para tentar prevenir a isquemia cerebral tardia, tá? Vocês ouviram o Dr. Álvaro falar sobre terapia dos 3Hs? Antes, mas a terapia dos 3Hs hoje em dia não vale mais. Então, a gente não faz mais terapia dos 3Hs, que era hipertensão, hemodiluição e hipervolemia. Então, hemodiluição e hipervolemia são índices deletérios para qualquer paciente. Não vai ser o paciente da HSA que não vai ter, tá? Então, a única coisa que a gente faz é hipertensão, tá? Aí aqui a gente pode associar a neuromonitorização multimodal, e isso vai depender muito da clínica, da gravidade desse paciente, da nossa disponibilidade de recursos, né? Então, exame neurológico, eletroencefalograma contínuo, Doppler transcraniano, microdiálise cerebral, PTIO2, angiotomo e tomo com perfusão, então sempre associando aí conforme a nossa disponibilidade. A arteriografia digital, que vai ser feita para a maioria dos pacientes, né, já bem mais disponível, em que eu posso fazer tratamento com angioplastia por balão ou angioplastia química com vasodilatadores, e a terapia médica, em que eu vou tratar as complicações e fazer o manejo hemodinâmico do paciente. Bom, então vamos lá. Então a parte mais difícil agora é essa da aula. Então, o step 1 aqui, lá no meu primeiro dia, meu 0 a 1, o que eu vou fazer? Vou fechar o aneurisma, vou começar limodipino, vou fazer exame seriado, vou começar a avaliar esse paciente com Doppler, vou colocar ele nas escalas de Hunt-Hess, WFNS, Fisher, vou manter ele euvolêmico. Vou estratificar o risco do meu paciente em baixo risco, moderado e alto risco, né? Então, o baixo risco vai depender das escalas iniciais desse paciente, o alto risco aqui é um Hunt-Hess 4 e 5, na BNF NF 3 e 4, um Fisher 3 e 4, associação com outros fatores de risco, né? Isso vai me fazer eu entender quanto tempo esse paciente vai ficar na UTI. E embora eu classifique o meu paciente como baixo risco, ainda assim eu vou observar na UTI entre o 3º e o 10º dia, pelo menos, para garantir que mesmo sendo baixo risco, esse paciente não vai evoluir com isquemia cerebral tardia depois e ele saia daqui com um déficit importante, um grau de incapacidade. Tá? E aí, depois disso, eu certifico o meu paciente, eu vou acompanhar ele com Doppler seriado, vou identificar e vou tratar o vasoespasmo conforme a necessidade. Bom, então, como que a gente faz o tratamento da isquemia cerebral tardia? Se eu tenho muitas vezes a associação com vasoespasmo, com estreitamento de fluxo, meu objetivo é melhorar o fluxo sanguíneo cerebral. E a primeira linha terapêutica é a indução na hipertensão, tá? Então, eu vou mexer na hemodinâmica do meu paciente, vou induzir hipertensão, vou otimizar a volemia, vou fazer tratamento endovascular, vou associar, posso inclusive associar outras coisas, né? Aqui tem até balão intraórtico, tentando melhorar o fluxo cardíaco, né, para a gente ter uma melhor perfusão cerebral. Bom, então vamos lá. O que a gente tem hoje para tratamento? Então hoje, a gente tem essas duas linhas de tratamento, tá? Eu sei que elas são ruinzinhas de verem aqui, mais ou menos, mas eu fiz um resuminho aqui para vocês. Então eu posso seguir esses dois braços. E esses dois braços de tratamento, eles não são diferentes. A gente não tem nenhum estudo randomizado que dividam esses dois tratamentos e que comparem esses dois tratamentos. Então, eles são dois tratamentos viáveis. Então, na suspeita de uma isquemia cerebral tardia,
Então, o paciente apresentou rebaixamento do nível de consciência, um déficit novo, eu estou lá fazendo Doppler todos os dias, eu já sei que a minha velocidade está aumentando, e esse paciente agora começou com um déficit novo. E às vezes esse déficit novo pode ser um negócio bem sutil, né, Marcelo? Pode ser uma alteração na pinça do paciente, lembra, né? Tipo, uma paciente que tinha uma alteração na preensão da pinça, assim, uma coisa que provavelmente no nosso neurocheck a gente não ia ver e que ela percebeu porque ela era neurologista, né? Então a gente pode ter algo muito sutil, e é esse muito sutil que vai fazer com que a gente comece o tratamento para o paciente. E aí eu posso ir lá para o início de noradrenalina, aumentando a pressão até melhor. Então eu invado esse paciente com uma PAM e eu começo droga vasopressora, coloco noradrenalina e eu vou subindo a pressão arterial desse paciente ali do ladinho e examinando até sumir o déficit. Sumiu o déficit, essa é a pressão que eu vou deixar e eu paro a indução e seguro ali essa pressão do paciente, tá? E eu vou manter e reavaliar isso. Então, eu mantenho por pelo menos 24 horas e reavalio. Cheguei no dia seguinte, o paciente está bem, o déficit mantém sem nenhum déficit, sem nada, tá resolvido. Eu começo a reduzir a pressão arterial, reduzindo devagarinho a droga. Apareceu o déficit de novo, eu volto a subir a pressão até encontrar a pressão que desapareça o déficit do meu paciente, tá? Se isso não resolver, se esse braço não resolver, eu posso ir para um outro braço de tratamento, que é o braço da estratégia da milrinona. Então, é um protocolo chamado de protocolo de Montreal, que é o que é basicamente utilizado na maioria das vezes hoje em dia. E hoje, eu vou dizer para vocês que a maioria dos lugares estão tendendo mais a utilizar a milrinona, e os estudos aí que a gente tem encontrado mais têm ido mais para a linha da milrinona. Tá? Então, hoje em dia, embora não tenha uma grande evidência, os estudos para milrinona são estudos de força baixa, sim, mas a maioria dos locais tendem a ir para a milrinona. E como que funciona a estratégia com a milrinona? Então, a gente começa uma dose moderada, tá? Então, uma dose... Eu, geralmente, acabo começando em 0,5 micrograma por quilo minuto, que para o choque cardiogênico já é uma dose considerável, né? Então, a gente começa com 0,5 e vai subindo. E isso vai subindo é rápido. Comecei com 0,5. O paciente tolerou a droga, eu já subo para 0,75. E aí eu vou avaliando se ele resolve o déficit. Então, a gente vai subindo até resolver o déficit. E eu vou subindo até atingir uma dose de 1,25 micro, que é o que está aqui, tá? 1,25 micrograma por quilo minuto. E aí, eu já encontrei estudos que falam até 1,5. O máximo que eu utilizei foi 1,25. Mas então, tem estudos que falam 1,5. E na pesquisa que eu estava fazendo aqui para a aula de vocês, eu encontrei relatos, aí é só relatos, de locais que utilizam até 2,5 micrograma por quilo minuto de milrinona, que é uma dose absurda. A maioria dos lugares vai dizer para você fazer uma dose de bolos de milrinona, mas não caia no golpe. Tá? O paciente vai fazer uma hipotensão muito importante se você fizer. Tá? Então, comecei milrinona, o paciente fez hipotensão, o que eu vou fazer? Droga junto. Tá? Ou coloco noradrenalina para manter a pressão. A gente não tem, embora não tenha nenhuma grande evidência da milrinona, né? Mas ainda assim, hoje em dia, é o que a maioria dos locais tem feito, a gente não tem evidência para se fazer as duas terapias juntas, que seriam milrinona e indução de hipertensão. Mas também encontrei estudos que orientam, sim, que a gente possa fazer os dois. Então, se você está num quadro muito refratário, que às vezes pode acontecer, a gente pode até associar os dois. Mas na maioria das vezes, vão ver locais que vão dizer, né? E o que vocês devem fazer é uma terapia ou outra. Comecei um braço, não deu certo, saio desse braço, vou para o outro braço. Trato daquele jeito. E lá nos casos muito refratários é que se discute a associação das duas. Que a gente aumenta bastante, né? Então eu faço uma droga inotrópica bem alta, né? Uma dose aí que ultrapassa o choque cardiogênico e ainda associo picos de pressão bem elevados. Então esses picos de pressão que eu faço, eu posso jogar a pressão arterial do paciente em 220 e já vi locais que orientam jogar em 240 sistólica. Então, são hipertensões muito acentuadas e o paciente passa horas com essa hipertensão. Tá? Então, esse basicamente é o fluxo que eu faço.
Então, iniciamos investigação com vasospasmo com Doppler diário assim que possível, principalmente após o terceiro dia, com mais vigor ali no pico do vasospasmo, entre 7 e 14. Segue observando esse paciente até o 21º dia. Se lá com 14 dias o paciente não fez isquemia cerebral tardia e as velocidades estão controladas, a gente deve estar autorizado a dar alta para esse paciente, tá? Mas paciente com risco maior, pelo menos 14 dias de UTI. Começa a identificar aumento de velocidade associado a déficit focal ou alteração do nível de consciência, pense em hipofluxo cerebral, inicia a indução de hipertensão ou milrinona. Se é um déficit feio, assim, um rebaixamento de nível de consciência ou um déficit motor grande, eu tenho uma preferência de começar com a indução de hipertensão porque eu já vejo um reflexo mais rápido, tá? Então, eu começo geralmente com a indução de hipertensão. Se é um déficit um pouco mais moderado, algo um pouco mais... A gente está na dúvida, será realmente que isso é um déficit ou não? Aí, às vezes, eu acabo começando no braço da milrinona, tá? Mas, geralmente, se eu começo com a indução de hipertensão, no dia seguinte eu já tento baixar um pouco e já vou colocando a milrinona junto, porque ela acaba daí ficando por mais tempo, porque ficar induzindo hipertensão elevada assim por muitos dias também é perigoso, né? Então, uma PA sistólica eu posso atingir até 220 milímetros de mercúrio ou uma PM entre 100 e 120, utilizando noradrenalina, e aí a milrinona com 0,5 micrograma por quilo minuto, com uma elevação de até 1,25. Se o paciente não respondeu a essa terapia, o que a gente faz? Manda o paciente para hemodinâmica para fazer vasodilatador intraarterial, e aí depende do protocolo local, né, o que fazer. Lá no INC o que a gente faz é milrinona intraarterial, então eles entram pela arteriografia, eles encontram o ponto do vasospasmo e eles colocam milrinona, injetam milrinona local, e a gente mantém esse paciente com milrinona intraarterial na UTI, tá? Ou então, o que pode ser feito é uma angioplastia por balão. Eles entram e balonam a artéria para a artéria abrir, mais associado ao retorno rápido do vasospasmo, tá? E aí, assim, a gente pode fazer isso ao longo do tempo. Então, a gente tem paciente, às vezes, que vai para hemodinâmica 2, 3 vezes para fazer droga, tá? Então, a gente, às vezes, passa dias tratando o vasospasmo e isquemia cerebral tardia, induzindo hipertensão, fazendo milrinona e mandando o paciente para hemodinâmica ali, às vezes, a cada uns 2 dias para fazer manejo intraarterial. Bom, e aí os estudos de milrinona? Esse daqui é um dos mais famosinhos aqui, que é o MIRI-SPAS, tá? Mas vejam, ele é um estudo retrospectivo que utilizou a milrinona endovenosa mais indução de hipertensão versus só indução de hipertensão. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a época mais antiga no banco de dados dele, onde não se tinha relato de milrinona, onde só se utilizava indução de hipertensão, e compararam com os pacientes dos anos mais recentes, onde havia já a indicação de fazer milrinona endovenosa. Tá? Então, eles tinham um alvo ali de PAM 100, 120, e aí, aqui nesse estudo, eles não estavam tratando apenas a isquemia cerebral tardia, eles começavam a tratar já com vasospasmo confirmado pelo angiotomo, independente de sintoma. Tá? Eles dividiam ali um estreitamento no angiotomo de 25% a 50%, grave acima de 50%, e começavam a milrinona na dose de 0,5 a 1,5 micrograma por quilo minuto. Tá? E os efeitos da milrinona então, foi-se associada a menor incapacidade funcional em 6 meses, menor probabilidade de infarto cerebral e menor necessidade de encaminhamento para hemodinâmica. Esse é um outro estudo deste ano, um estudo bem legal, que mostra aqui, então, também um estudo observacional, tá? Aqui, mostrando os pacientes com milrinona e sem milrinona, e aí aqui é a escala de ranking modificada, que a gente comentou lá no INC, né, explicou hoje essa escala lá, ontem, né, essa escala. E aí o que a gente tem aqui, então, ó, aqui no 6 é o paciente que evoluiu óbito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Para ser um 6 aqui. Então aqui é o paciente que evolui, não, aqui está desconfigurado. Mas aqui é o paciente que evolui a óbito, então a gente tem o paciente com milrinona evolui menos a óbito e tem um desfecho funcional melhor, tá? Tem um ranking 1, 2 e 3 aqui melhor. E aí aqui, da mesma forma, embora a gente tenha hoje só a recomendação de tratar isquemia cerebral tardia e não o vasospasmo, eles trataram o vasospasmo antes do aparecimento do déficit com uma dose de 0,5 a 1,25 micrograma por quilo minuto, utilizando então
o protocolo de Montreal que eu comentei com vocês. Tá? E aí aqui, nesse editorial, o que a gente vê é que é o tempo da gente ser mais agressivo com os protocolos, e esses autores mostraram que eles, na verdade, não é só uma carta, mas para eles utilizam doses bem maiores de milrinona, chegando aí a 2,5 microgramas por quilo minuto. E embora todo mundo reclame e fale do vasospasmo, esse cara aqui falou que ninguém faz nada a respeito. O que eu discordo, tá? Eu acho que a gente faz muita coisa a respeito em grandes centros que olham, que se preocupam em UTIs neurológicas, a gente consegue sim fazer muita coisa. A gente rastreia o vasospasmo, a gente trata a isquemia cerebral tardia, a gente tem melhores desfechos, e se você for olhar, a maioria das publicações de HSA, que cada dia sai uma coisa nova, né? Que eu falei que eu entrei lá e tinha um monte de novas publicações de HSA aí na última semana. A gente tem ainda muita coisa, que as pessoas tentam colocar coisa mirabolante aqui para tratar vasospasmo e isquemia cerebral tardia. Vocês vão encontrar magnésio, doses altíssimas, elevadíssimas de estatina, esteroides, várias coisas que já foram testadas. Então, um pouco de tudo já foi testado para tratar vasospasmo e isquemia cerebral tardia. Bom, e o que a gente tem de evidência, então, para tratar? Então, para prevenção de isquemia cerebral tardia, nimodipino e nada mais, tá? Manter a volemia, se vocês forem ver, ó, outros bloqueadores de canal de cálcio, tratamentos intravenosos, intraventriculares, intratecal também já testaram, cirurgias, tudo com evidência suficiente. Não é recomendado nicardipina, antagonista do receptor de endothelina, estatinas, sulfato de magnésio, hipervolemia, aumento profilático de hemodinâmica do paciente, tá? Então, nada disso previne isquemia cerebral tardia. A única coisa que a gente tem uma recomendação forte é nimodipina. Para manejo de vasospasmo, o que a gente tem é o manejo na hemodinâmica, então, em que a gente vai fazer a milrinona intraarterial ou hidralazina intraarterial, o manejo com balonamento da artéria, e ainda assim, embora, né, que eu falei com vocês, a evidência ainda é um pouco insuficiente para o manejo hemodinâmico, porque não tem um grande estudo, né, que fez a avaliação com hipertensão e com isquemia, com milrinona. Outras coisas aqui, né? Então, drogas antifibrinolíticas não tem evidência, tá? Então, não fazer pressão arterial. O que a gente tem? Então, aqui, ó, a American Heart Association recomenda a gente utilizar a pressão abaixo de 160 quando... Então, assim, são pressões diferentes em momentos diferentes, né? Eu falei dos 160 e eu falei dos 220. Então, 160 até fechar o aneurisma e 220 quando eu estou tratando isquemia cerebral tardia, tá? E aí, lá pela Sociedade Europeia, eles orientam abaixo de 180. Então, a gente acaba utilizando aqui os 160. Nimodipino, que é o que a gente tem de evidência, corticoides nunca, drogas antiepiléticas, se a gente tiver crise convulsiva, tá? Tratamento de insulinoterapia conforme os protocolos hospitalares, né? Mas não deixar esse paciente fazer oscilações grandes, tratar a hipoglicemia. Libencamidas tem muita evidência. O dreno lombar, que eu comentei com vocês, tem evidência, sim, e a drenagem ventricular externa, DPE, quando o paciente também tiver indicação com hidrocefalia, hemoventrículo, hipertensão intracraniana. É isso. Eu, quando era residente, aqui no Hospital de Clínicas, 83, a gente tinha um quartinho escuro na emergência para poder tratar doente com hemorragia esferaquinoideia. Porque o doente com hemorragia esferaquinoideia chegava no hospital, ele não tinha arteriografia, tinha que fazer arteriografia carotide. Fazia uma punção aqui, injetava, e botava 1, 2, 3 e fazia plaque. 1, 2, 3, fazia plaque, detectava. Mas enfim, aí você identificava que o doente tinha hemorragia esferaquinoideia, não havia tomografia, né? Fazia punção lombar para todo mundo, identificava que a hemorragia esferaquinoideia e a neurocirurgia disse, olha, não põe a mão até 14 dias.
esse doente vai fazer vasoespasmo, se eu abrir, mexer, ele vai morrer. Então, essa era a norma. Eu usava num quartinho escuro, e você entrava no quartinho, ficava 14 dias, sem receber visita. Comida aos pouquinhos, a gente não hidratava muito, não podia mexer muito, porque se o doente ele se assustasse, ele ressangrava. E esperava passar o vasoespasmo. Daí, depois, ele ia para a cirurgia para fazer parte. Tudo para mostrar como a isquemia cerebral tardia e o vasoespasmo são paradigmáticos da hemorragia da arquimedéia. Né? O doente morre antes de chegar, na hora que sangrou, se ele chega, ele vai morrer daí ou por ressangrar. Aqueles 5 dedos que ela falou, mas hoje, com toda a tecnologia que vocês têm, os hospitais hoje, a maior parte, podendo fazer ou cirurgia com imagem precoce, ou transfere esse doente rápido, ou põe um coil rapidamente. O primeiro coil do Paraná foi feito aqui no Hospital das Nações. Enfim. E a segunda coisa com vasoespasmo, daí eu quero te perguntar, quando eu estava organizando o Congresso Mundial, em 2017, eu viajei, né, várias vezes para poder fazer os convites pela Organização Mundial de Terapia Intensiva. E uma das reuniões que eu fui, eu vi o Dillinger, Michael Dillinger, que é o editor da Neurocritical Care, editor do Journal. Né? E em 2017 estava saindo 2 trabalhos. O trabalho com o inibidor de endotelina e o MESH, com magnésio. O Paranhos chegou a falar nessa sala aqui, em determinado momento, uns anos antes, Álvaro, vasoespasmo não vai existir mais. Vai fazer sulfato de magnésio. O magnésio é um grande vasodilatador e vai curar isso aí. Então, passa por algumas fases. O fato é que o estudo com o inibidor da endotelina e o magnésio, nenhum deles mostrou uma diminuição do vasoespasmo, nem melhora clínica. Mas o Dillinger mostrou, quando ele juntou os 2 trabalhos e viu arteriografia e viu tomografia com lesões isquêmicas, e que em quase metade dos doentes não batia o lugar que você tem o vasoespasmo e o lugar que você tem a isquemia e a necrose tecidual. Né? Então, meio que ali, houve a seguinte regra. A isquemia cerebral tardia não é pelo vaso. Ela é por uma doença microvascular, inflamatória. O vasoespasmo é uma manifestação clínica da inflamação arterial, que às vezes acontece num lugar ou no outro. Alguns doentes podem ter um vasoespasmo muito grave e ele ser o responsável pela isquemia, mas na maior parte das vezes não. O vasoespasmo é um marcador da inflamação e o doente está fazendo isquemia, às vezes em múltiplos pontos, por uma doença microvascular. Eu quero saber primeiro se isso é verdadeiro ou não ainda, né? Estou relativamente desatualizado. Mas o segundo é assim, será que a milrinona ela melhora o prognóstico clínico dos doentes? Porque ela diminui o vasoespasmo ou porque ela aumenta a perfusão dessa microcirculação que está doente, né? Como acontece com os doentes com choque séptico. Você tem um tecido que é cheio de trombose, que tem hipoperfusão, às vezes tem hiperlactatemia, e você já aumentou a pressão, deu muito certo, e você adiciona butamina, para aumentar o fluxo. Só que o que a gente está fazendo com milrinona, vocês estão fazendo com milrinona, não é mais tratar a microcirculação, que está mais doente do que o vasoespasmo? Bom, da primeira pergunta, doutor, eu acho que
Eu acho que é quase isso, mas hoje a gente não pode dizer que o vasoespasmo não está relacionado à isquemia cerebral tardia. Eu acho que, na verdade, eles sim estão. Mas não é uma condição sine qua non. Né? Você não necessariamente precisa ter o vasoespasmo para ter isquemia cerebral tardia. E você pode ter um sem o outro, né? Mas, na maioria das vezes, eles estão associados sim. Então, o que a gente encontra é que, assim, se você tiver um vasoespasmo e você não... E ele começar a evoluir com isquemia cerebral tardia no local onde ele está tendo o baixo fluxo pelo vasoespasmo, sim, ele vai fazer isquemia daquele ponto, ele vai ficar com déficit. Isso está relacionado, sim, ao vasoespasmo. Então, é o que a gente mais consegue medir, mas eles não são sinônimos e tem muitos outros fatores associados. Está como se fosse todo um mundo entendendo o que a quebra-cabeça. gente está discutindo? Será que nesses casos em que você tem, às vezes, um Doppler ou às vezes até vai para a termografia, tem um vasoespasmo grave, e você tem que fazer bastante tratamento, e eventualmente o tratamento às vezes prolonga, às vezes tem que fazer dose alta de droga, etc. Valeria a pena fazer uma tomodifusão, uma difusão e perfusão, alguma coisa assim para variar? Vale. Naquele paciente que você está acompanhando, o melhor é associar monitorizações, né? Eu acho que isso é o mais legal dentro da terapia intensiva. Então, você faz o Doppler todos os dias, faz mais de uma vez ao dia, mas aquele paciente ainda não está respondendo da forma que você gostaria, ele está fazendo isquemia cerebral tardia, você está no tratamento, você quer enxergar um pouco melhor. Então, uma alteração com perfusão, então uma toma com perfusão, ela entra bem, mas ela não deve ser o seu único exame para procurar isso, porque senão vai ser tardio. Mas sim, entrar ali no tratamento, ela ajuda bastante. E a respo com difusão também. Então, eu tive um paciente um dia que fez uma oscilação de nível de consciência, por isquemia cerebral tardia, ele rebaixou, a gente fez uma respo, ele tinha todo o córtex restringindo a difusão, assim, os dois córtex bilaterais frontais com restrição à difusão, mostrando ali que ele estava tendo aqui sofrendo isquemia. Então, é importante para a gente, como médico, entender que aquilo que a gente está fazendo é realmente o nosso diagnóstico, é aquele mesmo, né? E aquela terapia talvez precise, então, ser incrementada. Então, se eu estou tratando e eu fiz uma perfusão, a perfusão está alterada, talvez seja o momento de eu mandar esse paciente para hemodinâmica. Não esperar o dia seguinte, que ele não sumiu o dash, e aí talvez ele já fez uma área que eu não vou conseguir mais reperfundir. E a segunda pergunta, que era da microcirculação, aí eu acho que sim. Sim, porque assim, se você colocar... Porque não é com qualquer vasodilatador, né? Então, com sulfato de magnésio não é. Se a gente pensar que a mirrinona melhora a perfusão, melhora o débito cardíaco também, porque é um inotrópico, se eu colocar dobutamina também não é. Então, eu acho que sim, acho que a mirrinona, ela age ali na microcirculação, ela ajuda aquela região que está hipoperfundida, porque naquele paciente que tem vasoespasmo, você está fazendo o Doppler, está lá com 250 de velocidade, coloca a mirrinona, o paciente melhora do DET, mas a velocidade não muda. Ele não vasodilatou aquela região, mas ele melhorou o déficit do paciente. Legal, né? Como tem múltiplas variáveis aí. Já vou fazer uma pergunta para você. Mas antes disso, eu quero contar uma história que eu me perdi e não contei. Quando a gente abriu a UTI aqui no Nações, em 1987, o pessoal da Neuro veio, que é a equipe do Ramiro. A gente começou a trabalhar juntos aqui no Hospital das Nações, ainda na década de 80. E aí internou um doente com hemorragia subaracnoideia. E a gente daí queria a opinião, eu dado, né? Eu falo, um tio meu, começamos juntos, o dado morreu alguns anos depois. Mas, enfim, a gente pediu para poder chamar o Ramiro. O Ramiro estava na Alemanha. E ele disse, não, eu chego amanhã, depois da manhã, alguma coisa assim, e eu vejo o doente com você. Esperar o doente. Ele pegou, sentou assim. Esse aqui é o tratamento por doença da hemorragia subaracnoideia. Depois uma ampolinha. Né? Não. Nimodipina endovenosa. Né?
Esse aqui é o tratamento. Isso aqui vai salvar agora os doentes de emergência. E naquela época a gente usava nimodipina endovenosa. Só que a nimodipina endovenosa causava muita hipotensão. A nimodipina por via oral causa muito pouco. Só que a nimodipina não dilata o vaso. A nimodipina protege a célula neuronal como um bloqueador de canal de cálcio. Então veja que paradigma legal. Né? Você faz para tratar o vasoespasmo, mas na verdade você está fazendo profilaxia da injúria cerebral cardíaca. Né? Ela é um bloqueador de canal de cálcio, mas não é para o vasoespasmo. Digam isso. Você está protegendo a célula neuronal. E se houver isquemia, vai ter menos cálcio intracelular e menos ativação de enzimas que levam à necrose celular. Esse é o... Agora, pergunta para você: você acha que só tratar a hipertensão intracraniana melhora essa fisiopatologia toda? Não é só isso. Talvez ela seja, em grande parte, um marcador da gravidade. Mas chega num determinado momento em que ela está prejudicando e aí ela precisa ser tratada. Né? Não sei se é 14, talvez seja mais, talvez seja 20. Mas ela tem gente falando em 25? Na verdade, hoje em dia a gente não se atenta ao número, né? Não é o número nosso alvo. Valeu, tia, mas eu não...